Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática e hoje nós vamos estudar a variação de grandezas, falando das grandezas diretamente proporcionais e também das grandezas inversamente proporcionais. Vem comigo! Bom, agora eu vou começar a falar para vocês sobre as grandezas inversamente proporcionais. O que são duas grandezas inversamente proporcionais? Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, dobrando uma das grandezas, estando elas relacionadas, obviamente, dobrando uma delas, a outra diminui pela metade. Triplicando uma, a outra diminui pela terça parte, para a terça parte, tá certo? Então vamos observar a seguinte situação que mostra uma relação entre duas grandezas que são inversamente proporcionais. A situação é a seguinte: as grandezas velocidade e tempo são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Na tabela a seguir, vamos observar valores de velocidade em km por hora e os respectivos tempos gastos em horas para realizar um percurso de um veículo que completa tal percurso com a velocidade de 120 km por hora em uma hora. Então a situação é a seguinte: você tem um veículo que em uma hora ele realiza determinado percurso imprimindo uma velocidade de 120 km por hora. A tabela aqui de baixo que aparece aqui para vocês, ela vai mostrar que à medida que eu aumento o tempo que é gasto, a velocidade está imprimida naquela situação está sendo reduzida, ou vice-versa. À medida que eu vou diminuindo a velocidade de realização do percurso, o tempo que eu vou gastar para realizar aquele percurso vai aumentar. Então observe a tabela. O veículo em uma hora gastava 120 km. Na primeira coluna aparece que em 2 horas ele tem que imprimir uma velocidade de 60 km por hora. Então, se ele imprimir uma velocidade de 60 km por hora, ele vai gastar 2 horas de relógio para se deslocar nesse deslocamento que ele em uma hora realizou, imprimindo uma velocidade de 120 km por hora. Observe que a velocidade ela diminuiu pela metade na primeira coluna. E observe que o tempo gasto ele foi duplicado. Na segunda coluna nós temos aqui que o veículo imprimiu uma velocidade de 40 km por hora, realizando o percurso em 3 horas. Então aqui observe que a velocidade, que era 120 km por hora, ele reduziu a terça parte. Foi reduzida para 1/3 do valor inicial. 1/3 de 120 é 40. E automaticamente nós temos que o tempo gasto para realizar o percurso foi triplicado. Antes ele gastava 1 hora, agora ele gasta 3 horas, 3 vezes mais. Nas outras colunas observamos a mesma coisa. Se ele imprimisse uma velocidade de 30 km por hora na terceira coluna aí, que é 1/4 de 120, ele gastaria 4 horas de relógio para realizar o percurso. Se ele imprimisse uma velocidade de 24 km por hora, ele gastaria 5 horas. E se ele imprimisse uma velocidade de 20 km por hora, ele gastaria 6 horas. Observe que 20 é igual a 1/6 de 120. Então observe que essas grandezas elas são inversamente proporcionais à medida que eu aumento uma, eu diminuo a outra, ou vice-versa. À medida que eu diminuo uma, eu aumento a outra automaticamente, na mesma proporção. Bem, existe uma propriedade muito interessante das grandezas inversamente proporcionais, que é a seguinte: quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação entre seus valores correspondentes é igual a um valor constante. Considere o mesmo exemplo que eu falei para vocês agora há pouco no início, das grandezas velocidade e tempo serem inversamente proporcionais, e essa situação que eu apresentei para vocês, que um veículo em 1 hora de relógio imprimindo uma velocidade de 120 km por hora realizava um determinado percurso. Então observem a tabela que é apresentada nessa primeira situação que eu falei para vocês. O que diz essa propriedade? Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação entre seus valores correspondentes é igual a um valor constante. Significa que quando eu multiplico aqui na tabela os valores de uma mesma coluna, que são os valores correspondentes das grandezas velocidade e tempo, nessa situação que eu falei para vocês, isso vai dar o mesmo valor constante, que no caso aqui é 120. Então 2 vezes 60 dá 120, assim como 3 vezes 40 também dá 120, 4 vezes 30 também vai dar 120, 5 vezes 24 também vai dar 120 e 6 vezes 20 também dá 120. 1 vezes 120 também dá 120. Em 1 hora ele percorre 120 km por hora. Então observe que as grandezas inversamente proporcionais
elas possuem essa propriedade. Bem, eu posso pensar de modo geral, assim como eu fiz para as grandezas diretamente proporcionais. Eu vou pensar o seguinte, para valores quaisquer, nessa situação que eu considerei com vocês no início, desde o início, de um veículo que em 1 hora percorre determinado destino, ele chega ao seu destino em 1 hora imprimindo uma velocidade de 120 km por hora. Se eu considero um tempo qualquer, em vez de considerar os tempos que estavam na tabela anterior, 2, 3, 4, 5, 6, se eu considero um tempo qualquer x e eu represento um tempo qualquer por uma letra, então vou usar o x para representar o tempo qualquer. Então, se ele gastasse x horas para se deslocar, nessa situação, qual que seria a velocidade que ele deveria imprimir? Eu vou chamar essa velocidade de y. Então, em x horas, ele tem que imprimir uma velocidade de y km por hora para poder, em x horas, realizar esse percurso. Observe que essa propriedade vai valer nessa situação. Então, se eu multiplicar o x pelo y, porque são valores correspondentes das grandezas, Se eu multiplicar esses valores, nesse contexto dessa situação que eu apresentei para vocês, essa multiplicação vai ter que dar 120, porque isso acontece para todos os outros valores da nossa tabela. Se eu multiplico o valor de uma mesma coluna, isso resulta em 120 nessa situação. Então, x vezes y igual a 120. O que eu posso fazer é dividir ambos os lados da minha equação por x. Então, vai ficar y igual a 120 sobre x. Bem, y igual a 120 sobre x, então, é uma expressão que mostra a relação entre essas grandezas, velocidade e tempo, que são inversamente proporcionais nessa situação. Qual que é o significado dessa expressão, professor? Isso significa que para o automóvel realizar o percurso em x horas, ele precisa estar a uma velocidade de y igual a 120 sobre x km por hora. Bem, e graficamente eu também consigo mostrar essa situação aqui no plano cartesiano, tá certo? Como é que fica isso aqui no plano cartesiano? No plano cartesiano, eu vou fazer aquilo, Você vai colocar os valores no eixo horizontal, os valores do eixo vertical. No caso aqui, os valores do tempo vai ficar no seu eixo horizontal, os valores da velocidade no seu eixo vertical. Então observe que 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6 aparecem aí no seu eixo horizontal. No seu eixo vertical aparecem as velocidades, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim sucessivamente quilômetros. Observem que esse nosso gráfico ele vai passar pelos seguintes pontos. Ele vai passar pelo ponto 1, 120. E que ponto é esse? Ponto em que, observe que na primeira coordenada do nosso par ordenado aparece o valor do tempo e na segunda coordenada aparece o valor da velocidade. Então, em 1 hora, 120 km por hora. Em 2 horas, 60 km por hora. Então, outro par ordenado outro ponto do plano cartesiano pelo qual o nosso gráfico vai passar é pelo ponto 2,60, como está aparecendo aí na imagem para vocês. Também vai passar pelo ponto 3,40, em 3 horas, imprimindo uma velocidade de 40 km por hora na nossa tabela. 4 horas, 30 km por hora. 5 horas, 24 km por hora. 6 horas, 20 km por hora. E assim nós temos o nosso gráfico representado dessa maneira aqui, como aparece para vocês, tá certo? Bem, de maneira mais geral, toda vez que tivermos uma relação entre duas grandezas que são inversamente proporcionais, nós sabemos que se eu representar por x os valores de uma determinada grandeza, y os correspondentes da outra grandeza, correspondentes a esse valor x da grandeza, o y são os valores correspondentes ao x da grandeza, o y da outra grandeza correspondentes ao x. Quando eu multiplico esses valores, isso resulta em um valor constante, como a gente viu da propriedade da relação de grandezas inversamente proporcionais. Bem, então eu vou chamar de k essa constante aqui. Então fica x vezes y igual a um valor k constante. Eu posso passar dividindo o x ou dividir os dois lados da minha equação por x. Então eu vou ficar com y igual a k sobre x. E graficamente no plano cartesiano, essa situação vai ficar representada assim. Vai ficar esse gráfico aqui que aparece para vocês, essa curva aqui que aparece para vocês, que é chamada de uma hipérbole. Então, quando nós tivermos grandezas inversamente proporcionais, a relação entre elas no plano cartesiano vai ser representada dessa maneira
E algebricamente a expressão que representa essa relação é essa expressão y igual a uma constante sobre x, onde essa constante ela vai ser obtida naquela situação lá que você organiza a tabela e encontra o valor fazendo a multiplicação, né? Vai ser um valor único para todas as multiplicações que você fizer nas suas colunas da sua tabela organizada. Bem, e com essa situação aqui, eu encerro essa aula com vocês. Espero encontrar vocês presencialmente na escola. Um grande abraço a todos e até mais.